Ah, meus amigos, que alegria, que satisfação voltar a apresentar esse programa que eu tanto amo, frente a frente com o Bernardo, sabendo que para mim e para nós a coisa mais importante é saber que vocês estão do outro lado. Muito obrigado pela audiência, que cada dia mais vocês estão fazendo nós termos. É muito legal. Gente, hoje eu estou muito feliz, nós estamos recebendo em estúdio o Fernando Zeferino. Sobrenome português. Isso. Bonito nome. Opa. Mas o legal mesmo, gente, vocês vão conhecer esse monstro sagrado. Ele é um dos maiores assessores de imprensa do estado de São Paulo, se não for do Brasil. É uma pessoa fantástica. Fernando, é muita alegria te receber em estúdio. Saiba que, para o apresentador, a coisa mais gostosa do mundo é quando pega um grande nome, uma grande pessoa como você. Seja muito bem-vindo ao estúdio. Obrigado, Bernardo. Eu fico lisonjeado com as palavras e aproveito para cumprimentar os seus telespectadores também. Obrigado pelo convite. Nada. É um prazer para nós. Então, Fernando, você é assessor de imprensa. Para que o povo entenda, o que é um assessor de imprensa? O que ele faz? Bom, Bernardo, resumidamente, uma assessoria de imprensa, ela tem o objetivo de solidificar uma marca, uma empresa ou um nome, um profissional perante a mídia, né? Seja ela impressa, televisiva, rádio, TV e hoje, com o avanço da tecnologia, também a internet. Esse é o papel fundamental de um assessor de imprensa. E como que você trabalha? Porque até pouco tempo atrás, o importante era sair nos jornais. Exato. Na mídia escrita. Exato. Hoje me parece que houve uma revolução. Exatamente. Hoje a televisão, as redes sociais, me parece que sobrepôs a tudo, a todo aquilo que era a mídia que você fazia. E aí, como que você está trabalhando com isso? Exatamente. Quando a gente fundou a assessoria em 2007, 10 anos atrás, a metodologia, a importância que os veículos de comunicação, principalmente os impressos, exerciam na opinião pública, eles eram muito grandes. Então, ainda não deixou de ser, lógico, a imprensa tem o seu papel, a sua importância, o jornal impresso tem a sua importância também, só que com a tecnologia, a rapidez da informação, essa necessidade do assessor de imprensa de se reciclar acabou se tornando obrigatória, né? Você vê hoje que uma assessoria de imprensa baseada exclusivamente na divulgação para a imprensa, ela não sobrevive. Ela precisa ter outras atividades como o marketing, a comunicação corporativa, as mídias sociais hoje são importantíssimas, né? Porque 70%, de 70% a 80% das pessoas que se informam hoje em dia, eles usam predominantemente os smartphones ao invés de usar um computador ou usar um jornal. É dessa forma que a gente teve que se atualizar, a nossa equipe se atualizou também, né? Não só nessa área de jornalismo, mas também na área de marketing e relações públicas. Eu sei que é muito o trabalho de vocês, que muita gente pensa, não, que o assessor de imprensa, ele só põe na mídia. Não é verdade. O trabalho de vocês é muito profundo e muito complexo, porque vocês primeiro têm que mostrar a pessoa. Se você está divulgando um profissional liberal, tem que mostrar a pessoa, você tem que ver o que é bom para ela, porque o que pode ser bom para mim não ser para o outro. Certo, é exatamente isso. Então é isso que eu tinha vontade de mostrar para o público. Como que vocês fazem? Eu te chamo, te contrato, olha, eu preciso ficar conhecido por causa disso, por causa daquilo. Exatamente. Como que você faz? Me ensina toda essa metodologia que fala, desde construir uma imagem, construir tudo. Como que vocês fazem esse trabalho? A construção de imagem, eu costumo muito fazer uma comparação com a construção de uma confiança. Para você construir confiança, você demora, mas para você quebrar uma confiança é muito rápido, né? Então, o trabalho de assessoria de imprensa não basta você divulgar entrevistas, publicar artigo, colocar a pessoa para falar numa emissora de televisão. Vamos citar como exemplo a área jurídica, que é a sua formação, aliás, né? A área jurídica, hoje em dia, o advogado passou a ver o trabalho de comunicação de uma maneira mais ampla, ou seja, 10 anos atrás, quando a gente fundou a assessoria de imprensa, nós éramos especializados na área jurídica, aliás, somos ainda, só que abrimos o leque. Por conta do Estatuto de Ética da OAB, que não permitia o advogado fazer propaganda, essas coisas. Ou seja, então a gente faz um estudo para saber até que ponto a comunicação da assessoria de imprensa não vai infringir o Estatuto de Ética da OAB.
Além disso, a gente analisa a área de atuação do advogado. O que o advogado faz? A quem ele atende? É empresa? É pessoa física? Por quê? Porque dependendo da forma que a gente vai se expor, uma exposição negativa, ela tem um peso muito maior do que uma exposição positiva hoje em dia. Então é feito um planejamento de comunicação, a gente faz um estudo do escritório, faz um estudo do advogado, por exemplo, né, na área jurídica, para saber aonde ele atende, em que nicho que ele está inserido, quais são os veículos de comunicação que atendem a área de atuação dos clientes desse advogado. Então tem um estudo profundo antes de a gente sair divulgando entrevista, falando sobre qualquer assunto que não tenha nada a ver com a comunicação do advogado, voltada para o que ele está fazendo realmente, né? E, bom, você idealiza a pessoa, vê o nicho dele, no que você pode promover. E aí, quais são os caminhos dali para frente? Você já concebeu a imagem, já concebeu. E aí, o que você vai atrás? Como divulgar essa pessoa? Há diferença de um para outro? Um vai mais para a mídia escrita, outro vai mais para a televisão, outro vai mais para a rede social. Como que você dosa? Tá. A comunicação em si, a gente procura balancear em todas as mídias, né? Lógico que dependendo da área de atuação do cliente, ou seja, pode ser serviço, pode ser produtos, por exemplo. Se você atende uma empresa na área de produtos, logicamente que a gente vai fazer um planejamento de comunicação de acordo com o produto que ele está vendendo. Ou seja, se esse produto ele tem uma repercussão melhor, se o público dessa empresa está dentro da rede social, a gente vai focar uma divulgação mais voltada para as redes sociais. Se a gente pega no setor de serviços, por exemplo, que nesse tem a área jurídica, então a gente sabe que o público desse advogado ele lê veículos econômicos, veículos jurídicos, ele procura se atualizar, se informar, e a gente faz um estudo de programas de televisão que é voltado para esse público do advogado, mídias, principalmente o LinkedIn hoje em dia é muito lido por empresários, né? Então a gente busca a inserção nessas mídias. Logicamente a gente faz um levantamento de temas que sejam relevantes, que venham de acordo com o que o advogado faz e com o que o cliente dele está precisando também, né? De repente, a gente levanta algumas problemáticas que existem dentro das empresas e transforma isso num assunto para o empresário ler, se identificar e tentar se inserir nisso para tentar contratar o profissional que a gente está assessorando para tentar resolver a problemática dele, né? Você é um assessor diferente, eu acho que você é bastante diferenciado da maioria, porque você tem uma gama de pessoas que adoram você dentro dos canais, você tem mais facilidade de levar um cliente dentro de um canal de televisão, seja os grandes ou seja os pequenos, você é muito bem quisto. Obrigado. Na mídia, você é muito bom de mídia, de rede social, você sabe muito mexer com isso. Você consegue impor o nome do seu cliente de uma forma muito legal, que torna a marcação dele real. Certo. Mas e aí? Você leva a televisão. Existe aquela diferença? Por exemplo, um determinado advogado, ele é muito bom para falar, mais por escrito, essas coisas, daquele que seria um advogado mais falante, que tem as técnicas de oratória, que seria quase como um advogado de tribunal do júri. Certo. Como que você ministra isso na prática? No planejamento de comunicação, a gente faz um media training. Isso. Que a gente treina o profissional a saber lidar com a imprensa. E nesse treinamento, a gente levanta pontos positivos e pontos negativos. Existem advogados que lidam melhor com a fala e não tanto com a escrita. Outros lidam melhor com a escrita e nem tanto com a fala. O que a gente busca no treinamento é trazer um equilíbrio para ele saber tanto falar quanto escrever. Um texto de advogado, por exemplo, sem o treinamento de uma assessoria de imprensa, dificilmente ele consegue ter uma aprovação num grande veículo econômico, a menos que ele já esteja habituado a escrever, né? Porque, entre aspas, o advogado usa muito o termo juridiquês. Exatamente. Então, ele tem que ter em mente que quando ele escreve um texto, ele não está escrevendo um texto para um advogado, muito pelo contrário. A maioria do público que vai ler,
ver a entrevista dele, escutar o que ele está falando, nem sempre tem a formação jurídica, né? Então a gente procura trazer uma linguagem acessível para esse público e ao mesmo tempo técnica, mas fugindo do juridiquês. É porque é complicado. Exatamente. Eu quero te fazer mais uma pergunta, mas eu primeiro vou chamar os comerciais. Você Claro. dá licença? Gente, chegou a hora do break. É a hora da parada. Vocês sabem, nós temos o menor break possível. É sempre 2 horas, 2h30. É bastante rápido. Vocês não concordam? Tá bom, vai. Nós voltamos já. Tá? Já. Vamos à pergunta de hoje do Minuto do Direito BCC. Compras pela internet. Comprei um produto pela internet, não gostei, posso devolver? A resposta é pode. Se você comprou fora do estabelecimento comercial, você pode devolver e não precisa explicar o porquê. Você tem o prazo de 7 dias para devolução. Agora, se a compra é no estabelecimento comercial, dentro do estabelecimento comercial, não há direito de arrependimento. Mesmo porque no estabelecimento você tem uma avaliação melhorada, você pode tocar o produto, você visualiza com muito mais detalhes, conversa com o vendedor. Então, compras dentro do estabelecimento, tudo bem, que a loja muitas vezes, por uma questão de proximidade com a clientela, permite a troca. Mas, via de regra, é fora do estabelecimento que você tem o poder de exercer o direito do arrependimento, ok? Minuto do Direito na BCC Television. Eu não falei? Foi rápido, rápido. Eu quero, antes de falar mais qualquer coisa, eu quero dizer muito obrigado. Eu sei que vocês me atenderam, pegou aquele aparelhinho, sabe aquele que faz acabar o nosso casamento? Que muda de canal? Eu sei que vocês jogaram fora. Muito obrigado, para não ter a tentação, sabe? De apertar mudar de canal. Muito obrigado. Então, Fernando, vamos continuar, está muito gostosa a entrevista. Tem mais coisas que eu quero saber. Agora um pouco mais para o pessoal saber. O que você vê como importante? Você se referiu agora há pouco sobre a linguagem. Eu, na minha opinião, eu acho que é o principal para a pessoa se apresentar. Porque se começar a falar muito difícil, começar a usar a língua de advogado, as pessoas não entendem. Como que você trabalha com isso? Você pega um advogado que está acostumado a escrever, só escreve coisas difíceis, aquela linguagem terrível. Como que você faz para mudar a pessoa? Para começar a falar mais natural, mais normal, usando uma linguagem que as pessoas entendam. Como que você trabalha em cima disso? Basicamente através desse media training que eu comentei com você, né, Bernardo? O que a gente tenta conscientizar o advogado, e isso serve para todas as outras áreas, né? É o médico que fala a língua dele, o engenheiro fala a língua dele. Esse é o grande problema, ou seja, é a comunicação, o ruído na comunicação.
O profissional ele tem que ter consciência de que ele não vai falar para os pares dele. Ou seja, eu como jornalista, eu não vou falar para um outro jornalista, eu vou falar para uma pessoa, um potencial cliente que tem interesse em contratar os meus serviços. Um advogado, por exemplo, ele não vai hoje usar aquelas expressões em latim, aqueles termos difíceis, aquelas reverências que eles fazem, né? Isso não vai trazer cliente para o advogado. Pelo contrário, já é ultrapassado. Ele, né, vai ficar com cara de pernóstico, de chato. É exatamente isso. Então, a gente conscientiza o advogado que ele tem que transmitir uma mensagem que o público vai entender. Mesmo que esse público seja da classe A ou que esse público seja da classe C, D ou E. Então, ele tem que ter a clareza na mensagem, né? Não deixando o conteúdo de lado. Esse é a principal premissa da comunicação, né? É ter clareza no que você quer transmitir. É porque eu acho que você está falando muito importante. Porque se eu começo a falar o advogado cheisto, exatamente. Tá? O que vai parecer? Quem me escuta não vai ter confiança. Pô, esse cara está enrolando. Esse cara é muito pernóstico. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu acho que é uma das principais coisas, é isso, eu acho. Principalmente. A gente está vivendo num mundo hoje que a tecnologia está fazendo com que a comunicação tenha uma revolução, né? Começou com a globalização, agora as mídias sociais, o avanço da internet está fazendo com que as informações elas chegam muito fáceis ao consumidor, principalmente. Fáceis e rápidas. Né? Fáceis e rápidas. O problema dessa velocidade, Bernardo, ela assusta. Ela é importante, é interessante, porque em fração de segundos você sabe o que acontece do outro lado do mundo. O problema é a checagem dessa informação, é a qualidade dessa informação, é aonde a gente vai ler essa informação. Enfim, não é raro você acessar Facebook, se deparar com sites falando determinadas notícias. Hoje a moda da vez é a política, né? Então você acessa site que fala sobre o que aconteceu, que fulano de tal está enrolado com conta na Suíça, outro está enrolado com conta não sei aonde. Então você percebe que se você confrontar as informações, você percebe que há divergências. Aí você para e pensa em quem acreditar, né? Esse é o grande problema. É esse que é o problema, é esse confronto, Principalmente, essa briga para colocar a informação em primeiro plano e a falta de checagem, né? Não há um planejamento, vamos dizer assim, né? As redações dos grandes jornais, elas enxutaram muito. Se você pegar Estadão, Folha, por exemplo, 10 anos atrás, eram jornais que tinham 500, 600 mil exemplares dia. Hoje caiu para menos da metade. O Estadão, no domingo, ele atingiu 1,5 milhão. Exatamente. O Estadão de domingo é o jornal mais lido do Brasil. Continua sendo, mas não na mesma proporção que era antes. A imprensa ela tem um papel forte ainda. Muito. Decisivo na tomada, né? Só que com a tecnologia, principalmente no que diz respeito ao consumo, ela passou a ter um espaço um pouco maior. Não desmerecendo o espaço da imprensa, sempre vai ter o espaço da imprensa, vai ser importante, vai ser decisivo, mas o consumidor hoje ele busca muito a internet, principalmente quando ele vai contratar um serviço ou vai comprar determinado produto. Você vai comprar hoje um material de limpeza, você vai comprar uma câmera nova, por exemplo, você vai comprar um celular novo, você sempre vai recorrer à internet para saber se aquele produto é bom ou não. Então, a forma consciente da maneira que você coloca essa informação na internet, as empresas precisam colocar de uma forma consciente essa informação para que, ao mesmo tempo que desperte o interesse do consumidor em adquirir o produto dela, ela não faça uma propaganda enganosa daquilo que ela não vai se propor a vender ou a fazer, né? É dessa forma que eu vejo hoje a comunicação. E o marketing? O marketing... Qual o valor dele dentro de uma programação, dentro do processo de comunicação? O marketing hoje é fundamental numa empresa. A comunicação dentro do marketing, eu costumo dizer que é um tentáculo, né? Uma perna dentro do marketing. Porque o que o marketing faz? Ele analisa mercados, ele analisa desejos, necessidades e cria valores para essas necessidades. A viabilidade. Então, hoje, uma empresa, para ela sobreviver no mercado, é indispensável ter um setor de marketing para poder
fazer aquela análise SWOT que a gente fala, que é um princípio básico do marketing. A análise SWOT ela analisa a empresa em si, aonde ela está, aonde ela quer chegar, quem são os principais adversários dessa empresa no mercado, quais são os fatores macro e microeconômicos que podem favorecer ou desestabilizar essa empresa. Ou seja, o marketing ele viabiliza o pior e o melhor cenário dentro de uma empresa, não só da empresa, mas os produtos também. Se determinado produto que uma empresa vai lançar, se na região Nordeste vai ser aceito, se na região Sul vai ser aceito, qual que é o perfil de consumo dessas regiões, tudo isso passa pelo marketing. E dentro do marketing, logicamente que tem, além da publicidade, tem a comunicação corporativa, né? A assessoria de imprensa, que faz parte do escopo de trabalho. E qual o papel das mídias sociais dentro de uma divulgação? Hoje em dia, eu diria que as mídias sociais são fundamentais. Dificilmente um usuário lê uma notícia fora de um Facebook ou de um LinkedIn. Um Twitter, Instagram, Google+, enfim. Lógico, depende da área de atuação de cada um deles, né? Mas os jornais, hoje em dia, todos eles estão dentro de Facebook, dentro de LinkedIn, dentro de Twitter. A pessoa não precisa mais sair fora da rede social para poder se atualizar. Então, o que o profissional de comunicação tem que entender é saber utilizar esses veículos de uma maneira que esse público seja atingido. Exatamente. É dessa forma que funciona. Porque eu vejo, me espanta, por exemplo, antes eu vou fazer uma colocação. Eu acho, você falou com uma felicidade danada sobre o Facebook, o poder que o Facebook tem como órgão de divulgação. Mas eu acho que o Facebook, a pessoa tem que ler com muito cuidado. Porque, a meu ver, 80% do que se fala é mentira. Exatamente. No Facebook. Exatamente. Divulga, mas quem lê o Facebook tem que tomar muito cuidado. Sim. Você está entendendo? Exatamente. Porque é comum no Facebook se falar de um político, não sei o quê. O político nem teve lá, o cara faz uma montagem e divulga aquilo como verdade. Então a pessoa tem que ter muito cuidado para ler o Facebook. Você tem sempre que procurar boas fontes. Lê uma notícia, procura uma outra fonte. Lógico, tem que ser uma fonte com credibilidade, um jornal de grande porte, uma mídia de grande porte, né? E aquele profissional que escreve para a mídia social, hoje em dia existem profissionais que escrevem para LinkedIn e para Facebook. Então você tem que filtrar o que essas pessoas escrevem, absorver o que você acha interessante e comparar as informações com outros veículos de informação, né? Fernando, uma pergunta que eu tenho muita curiosidade em saber. Isso porque as pessoas me passam. Um assessor de imprensa deve ser uma fortuna. A pessoa precisa ser poderosa financeiramente para poder ter um assessor de imprensa. É verdade isso? Não, Berardo, não é verdade. Isso é mera conversa mole? Não é verdade. Você acha que um advogado que está começando ou tem até 5 anos de carreira, ele tem condições de contratar um assessor? Claro, tanto um escritório de advocacia que tenha 600 advogados, que é um caso que a gente já trabalhou, com um escritório que tem um advogado, que a gente também já trabalhou. Então, a assessoria de imprensa é uma parte dentro do escritório, ela acaba se tornando um hábito. O advogado já percebeu isso, porque todos os anos você percebe que milhares de advogados são formados, outros tantos saem de grandes escritórios e acabam montando o seu. E esse advogado, para ele sobreviver no mercado, ele tem que ter uma estratégia diferente dos outros. Não adianta ele saber fazer o que todos os outros fazem. Ele precisa saber fazer, saber divulgar o serviço dele, saber prospectar aquele serviço que ele faz e saber aonde está o público dele. Quem vai ler o que ele vai escrever para uma assessoria de imprensa, por exemplo, que vai ser divulgado através da assessoria, né? Então, o custo-benefício de uma assessoria acaba não saindo caro para o escritório de advocacia. É um departamento de comunicação que o escritório contrata para ele, né? Assim como tem um departamento de RH, tem um departamento financeiro, ele vai acabar contratando um departamento de comunicação. Você explicou muito bem, mas você se dirigiu mais ao escritório de médio para grande. Um advogado recém-formado que tem parcos recursos, você acha que ele tem condições de contratar um assessor para divulgar o início de carreira dele e divulgar
a profissão dele? Claro, ele tem condições sim. Lógico, ele não precisa de um mesmo planejamento de comunicação para um escritório que tem centenas de advogados. O foco é diferente, né? Mas ele pode começar com um planejamento de comunicação mais modesto, né? Que vai surtir um efeito no início, até ele começar a se desenvolver na área, exatamente, até ele começar a crescer e permitir que ele contrate uma gama de serviços maior, uma criação de uma newsletter, uma equipe de marketing dentro do escritório também, que hoje é muito comum dentro dos escritórios de advocacia, ele ter uma equipe de marketing lá dentro que acaba facilitando o trabalho de uma assessoria de imprensa por fora, né? Mas não é impossível um advogado recém-formado contratar uma assessoria de imprensa. É isso que eu queria, o motivo da minha repergunta. Claro. Era passar para o pessoal, o engenheiro que está começando agora, o economista, o médico que não tem grandes recursos. Gente, vocês podem contratar. Eu vou tomar liberdade de falar um segredo para vocês, mas que só fique entre nós e o povo. Tá aí o homem. Esse aqui é o homem para falar, para fazer, te promover. Então, até hoje não é nada. Ele te põe para parecer você. Você é tudo. Esse é o homem. O ser humano sempre teve a necessidade de se comunicar, né, Bernardo? Sempre, total. Desde os primórdios, Total. né? Seja com gestos, seja com desenhos. O que a gente faz é qualificar a comunicação hoje, né? É quantificar, é trazer algo a mais para dentro do escritório através da comunicação, seja cliente, seja reputação. Fernando, quero te agradecer. Eu amo a televisão, mas a televisão tem uma coisa muito ruim. Ela faz puf, acabou o tempo, daqui a pouco eles cortam. Você está entendendo? É muito rápido, né? Muito rápido. Eu precisava ficar a tarde toda conversando com você. A gente pode vir aqui e falar sobre outros assuntos, claro. Assim, não. Tem muita coisa que eu queria te perguntar, mas não dá, o tempo não dá. Fica para uma próxima. Eu queria muito, Fernando, que você falasse para os leitores onde te encontrar, se você gostaria de deixar seu telefone. Mas olha, minha amiga, vai correndo na cozinha pegar a caneta. Você não trouxe a caneta para anotar o telefone dele, para passar para o teu filho, para a tua filha. Obrigado pela oportunidade, Bernardo. Fala o teu telefone. O telefone da Zebrasil Assessoria é 2306-6563 e meu e-mail é fernando@zebrasil.jor.br. Qualquer dúvida relacionada à comunicação, pode entrar em contato. Repete teu telefone, não deu tempo. Eu estou vendo a dona Cristina, a dona Maria correndo lá para pegar uma caneta. 2306-6563, 011 operadora. Fernando, muito, mas muito obrigado pela entrevista. Foi um motivo de muita alegria. Eu que agradeço, Bernardo. Então, meus amigos, o programa está terminando, está acabando, chegou ao seu fim. Mas antes, eu queria dizer uma coisa muito importante, cada dia está nos emocionando mais e mexendo mais com a gente. É a audiência que nós estamos pegando, não só dentro do Brasil, mas no exterior. Nós estamos tendo uma audiência danada. Eu não vou falar de Portugal, da cidade do Porto, de Lisboa, não vou falar da Espanha, eu só vou ressaltar os meus amigos de Saragoça, na Espanha, que estão se comunicando com a gente, dando sugestão. Obrigado. Agora estamos tendo a satisfação incrível de estar recebendo da Índia, nós estamos tendo audiência na Índia. Gente, é emocionante. Mas tudo isso eu devo a vocês, que estão com a gente, estão sempre com a gente. Vou falar dos outros, da Ilha de São Vicente, Luanda, Tunísia, Zulia. Obrigado, é a única coisa que eu posso falar para vocês. Agora eu queria uma coisa, ao terminar, eu queria mandar um grande abraço para a Betânia, da Benas Cosméticos. Olha ela aí. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês querem comprar barato? Tá aí, ó. Vocês compram o melhor produto de cosmético pela metade do preço. Eu quero produção, põe novamente coisa que eu quero que o pessoal tenha tempo de ver o telefone. Isso. Pegaram, anotaram? Então tá bom. Acabou. Triste, mas acabou. Fui.